Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 23. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. E se gostar do vídeo, dê um like, porque muitas pessoas terão acesso a esse vídeo. E se você quiser receber novos vídeos, toque no sino das notificações, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com o apóstolo Paulo, que foi recolhido à fortaleza de Antônia, o local da prisão do apóstolo, para que ele pudesse ser levado no outro dia para fazer a sua defesa lá no Sinédrio, junto aos judeus. E aqui no capítulo 23, a gente vai ver que o Paulo vai fazer a sua defesa perante o Supremo Tribunal dos Judeus e vai explicar mais uma vez o que aconteceu para que ele pudesse ser um seguidor de Jesus Cristo. Vamos iniciar o estudo. Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhe esbofeteassem na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal, está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Meus irmãos, aqui, nesses primeiros 6 versículos, a gente vai observar que o apóstolo Paulo, quando começa a abrir seu discurso de defesa lá no Supremo Tribunal dos Judeus, que é o Sinédrio, que era composto dos partidos judeus saduceus e fariseus. Os saduceus eram uma espécie de partido judeu que não acreditava na ressurreição dos mortos, não acreditava em anjos nem espírito. Já os fariseus eram aqueles que cuidavam da lei, eram responsáveis para o estudo da Torá, tinham conhecimento das Escrituras, e eles acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam que existiam os espíritos, os anjos. Mas esses fariseus tinham um problema muito sério, é que eles defendiam algo, defendiam a lei, mas a parte externa, só exteriormente, porque eles não aplicavam os ensinos bíblicos. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, quando começa a falar aos irmãos judeus, porque Paulo, além de ser judeu, ele era fariseu, e ele diz: olha, eu sempre tive o cuidado pleno de cuidar da lei do Senhor, sempre coloquei em prática esses ensinamentos. Foi quando o sumo sacerdote, o líder dos judeus, religioso dos judeus, falou para que alguém que estivesse próximo pudesse dar uma usada na boca do apóstolo Paulo, essa expressão popular. Sendo que o apóstolo Paulo falou que, como fazes isso, parede caiada. O que o apóstolo quis dizer aqui é que esse sumo sacerdote era uma espécie de sepulcro caiado, como Jesus lá nos evangelhos falava que
os fariseus são igual a sepulcro caiado, ou seja, pintado por fora, né? Mas por dentro é a podridão, por dentro só sai coisas ruins. E aqui o apóstolo Paulo falou também sobre isso, porque aqui, junto aos judeus, eles eram hipócritas, eles tinham o conhecimento da lei, mas não praticavam a lei, queriam mais era se preocupar com o seu poder. Esses fariseus, eles estavam mais preocupados com aquela paz, aquela maneira de troca que existia entre os judeus, os líderes de Jerusalém, com os romanos. Porque a gente vê que muitas pessoas, muitos líderes religiosos, estão preocupados apenas com o poder, estão preocupados apenas com manter um contato político com os seus representantes políticos. E aqui não é diferente. Por isso que o Jesus sempre bateu firme nos religiosos, porque eles representam uma religião, mas que na prática eles apenas estão ali na parte exterior, porque por dentro não são pessoas salvas. E aqui o apóstolo Paulo orienta, né, fala a respeito desse problema dos fariseus, e ele diz: olha, eu sou filho de fariseu, sou fariseu, mas eu tive um encontro com Jesus ressurreto. Eu tive esse encontro, ele me transformou, e hoje eu estou aqui para falar da palavra de Deus, que os meus antepassados ensinavam a gente sobre o Messias que viria a esse mundo. E ele chegou e vocês rejeitaram. E ele veio até mim porque eu também procurei perseguir os seus seguidores. Mas ele teve um encontro comigo ressurreto, ele falou comigo e eu fui transformado, o Espírito Santo hoje habita em mim. Mas aqui os judeus religiosos queriam prender e matar Paulo, estavam planejando fazer isso. Muitas das vezes em nossas vidas, a gente procura falar do amor de Jesus nas nossas vidas, a gente vê pessoas simples, humildes, sendo missionárias em vários lugares do mundo, seja em aldeias indígenas, levando a mensagem da salvação. Muitas das vezes passam dificuldade, muitas das vezes são perseguidos e até mortos, e muitas das vezes são perseguidos por religiosos, porque os religiosos eles não saem do seu local, do seu habitat, da sua zona de conforto, para levar o evangelho da salvação que é em Jesus Cristo. Muitos querem estar junto da politicagem, e aqui já existia naquela época, e Jesus veio quebrar isso, porque Jesus veio trazer a salvação para todos, através do arrependimento de pecados. E nós que entregamos as nossas vidas ao Senhor, confessando Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, nos vem a salvação. O Espírito vem habitar em nosso corpo, nós somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Não é ser um religioso andar dentro de igrejas, não é ser um religioso andar naquela parte exterior, mostrando uma coisa que na verdade no interior está cheio de podridão, é apenas um sepulcro caiado. Porque a salvação em Cristo Jesus é muito simples. Mas os seres humanos, os religiosos, eles querem inventar alguma coisa a mais que eles não conseguem. Porque a salvação está na fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação está na graça, é a graça irresistível que Deus escolhe, Deus elege e Deus nos chama ao arrependimento de pecados e transforma. Não é um religioso que vai te dizer que você não está salvo. Por quê? Porque a salvação é do poder sobrenatural de Deus. Não é religião, mas sim Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui tenta falar isso, mas a perseguição é grande. Assim como crucificaram Jesus Cristo, como a inveja, a ganância, o egoísmo do ser humano caído, aqui também fizeram isso com Jesus Cristo, aqui estão fazendo
com o apóstolo Paulo, mas Deus em Cristo Jesus está cuidando do apóstolo Paulo para que ele possa levar o evangelho a todo mundo. E assim o apóstolo Paulo levou o evangelho, porque Jesus ressurreto sempre estava com ele. E Deus está também conosco. Para isso, devemos deixar que a porta esteja sempre aberta para Ele, para que Ele possa habitar em nosso coração. E deixar Ele nos transformar. A transformação não é nossa, porque nós somos más, nós somos pessoas más, nós nascemos com a natureza do pecado original, lá do Jardim do Éden. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo, para que Jesus pudesse se fazer sacrifício por nós, para que pudesse trazer a redenção, a vida eterna. E assim nós, através de Jesus Cristo, podemos dizer que a fé é o que nos transforma, a fé que nos dá a salvação. E essa salvação é gratuita, é fé em Jesus Cristo. Continuando, versículo 7. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve, então, muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve o receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então, ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza, que aqui é a fortaleza de Antônio, que ficava próximo ao templo de Jerusalém. A gente vê aqui que com esse discurso de Paulo deixou uma dissensão entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus aqui, que são aqueles que acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam nos anjos, nos espíritos de Deus. E aqui ele vai ver que o Paulo pode ter recebido a palavra de Deus. Eles já começam a dizer, olha, esse homem deve estar falando por Deus, e se a gente fizer alguma coisa errada, a gente está fazendo contra Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele é um estudioso, ele foi um estudioso da Torá, da lei de Moisés, e ele teve um encontro com Jesus, como a gente falou, Jesus ressurreto apareceu para ele, porque sabia que o Paulo era uma pessoa capacitada, uma pessoa que tinha conhecimento do Antigo Testamento e agora do Novo Testamento, que iria ser disseminado no mundo todo. E Paulo viu que no Antigo Testamento a preparação do Messias que viria no Novo Testamento e chegou. Mas os fariseus, com seus corações cheios de pedras, como disse Jesus, não acreditavam, e Jesus já sabia que eles não iam acreditar, porque Jesus veio para cumprir a missão do Pai, que era ir à cruz, para que pudesse, através da sua morte, da sua ressurreição, nos trazer salvação e vida eterna, para que no último dia possamos também ser ressuscitados para a glória de Deus Pai. Continuando, Jesus aqui vai aparecer para Paulo novamente. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma." Na manhã seguinte, os judeus planejaram a cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte dessa conspiração. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram: "Fizemos um juramento sob pena de maldição, de não provarmos alimento algum até matarmos Paulo. Agora, portanto, juntamente com o sinédrio, solicitai ao comandante que eu mande descer diante de vós, como se fosseis investigar
com mais exatidão sobre o seu caso. Assim, estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama. Dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo. O Paulo, que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe: leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, conduziu ao comandante e lhe declarou: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem algo importante a revelar-te. Vamos ficar até por aqui, porque na parte 2, a gente vai explicar o que aconteceu. A gente viu aqui que o Senhor Jesus, ressurreto, apareceu ao apóstolo Paulo mais uma vez. E ele fala para Paulo: Paulo, você é uma testemunha minha, você testemunhou a meu favor lá em Jerusalém, e agora eu vou te preparar para que tu vás até Roma, e lá tu também vai levar a minha mensagem do Evangelho. Aqui, Deus está cuidando de Paulo. Paulo não está sozinho. Essas prisões, essas perseguições, Deus está com ele. É necessário que isso aconteça, porque Deus quer que o Evangelho seja propagado ao mundo todo. Assim como Jesus morreu naquela cruz para nos dar a vida, assim também Ele escolhe os seus discípulos naquela época, que era o apóstolo Paulo e os demais discípulos, que levaram a mensagem cristã no mundo todo, e principalmente aqui o apóstolo Paulo, que foi o evangelista para os gentios, para os não-judeus. E aqui a gente observa que Deus falou através de Jesus Cristo. Jesus apareceu lá na prisão para Paulo e falou: tu está sendo minha testemunha, eu vou te preparar para tu ir para Roma. Ou seja, Deus aqui na sua onisciência já sabia que Paulo podia ficar tranquilo, que eles não iam matar Paulo, porque é necessário que Paulo vá até Roma, porque Deus quer que ele vá até Roma. Inclusive, a gente viu aqui que o comandante romano, ele viu que os ânimos estavam acirrados e eles estavam querendo de todas as maneiras matar Paulo. Ele imediatamente, junto com os soldados, levaram Paulo até a fortaleza, porque senão eles iriam matar Paulo. Aqui, Deus usa até as pessoas que não são cristãs, que não são crentes em Cristo Jesus, justamente para que a obra dele possa propagar. Deus usa até ateus para levar a sua mensagem do Evangelho. E assim, Deus mostrou na vida de Paulo que ele está com ele. Aqui a gente vai ver que o sinédrio, composto por saduceus e fariseus, estavam aqui, uma grande parte, tentando fazer uma cilada, preparar uma cilada contra Paulo. Aqui diz que foi aproximadamente 40 pessoas, falaram com o sumo sacerdote para que prendessem, quando convidassem Paulo para ir até o sinédrio, naquela situação de poder falar, de investigar alguma coisa, mas que no meio do caminho eles iam armar uma cilada e matar Paulo. Mas Deus sempre usa aquelas pessoas para levar a proteção aos seus. E aqui o sobrinho de Paulo ouviu essa conversa e foi até o comandante e falou a respeito dessa cilada. E o apóstolo Paulo recebeu essa mensagem do seu sobrinho, falou para o comandante, e o comandante recebeu o jovem. E aqui a gente vai ver lá na frente o que vai acontecer na vida de Paulo, se vão perseguir nessa cilada, o que é que vai acontecer. O importante dessa mensagem, dessa reflexão de hoje, é que Deus está com todos aqueles que o buscam de todo o coração. Quando você se arrepende dos seus pecados e entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, de coração, o Espírito Santo de Deus vem habitar em teu coração. E você confessa ao Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador único e exclusivo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele.
Então a salvação é exclusiva no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente coloca as nossas vidas nas suas mãos, Ele vai fazer maravilhas, Ele vai te proteger contra as armadilhas e você vai levar o Evangelho de Jesus Cristo e vai morrer até por Jesus, porque você sabe que Jesus está contigo a vida toda e que essa vida ela é passageira, mas o que espera na glória de Deus é Jesus Cristo quando recebê-los nos céus através do seu amor que foi dado naquela cruz, e Ele derramou todo o seu sangue para que pudesse dar salvação a todos aqueles que crerem nele, e no juízo final todos estarão com Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que aqueles cristãos que ainda não te conhecem, que possam te buscar, ainda é tempo, Pai, enquanto estão vivos. E te pedimos, ó Pai, que aqueles que são perseguidos por causa do teu nome, que o Senhor esteja encorajando, assim como o Senhor encorajou Paulo, e o Senhor esteja fortalecendo na fé, para que cada um de nós possamos glorificar o teu nome e não confiemos nas palavras de homens, porque os homens muitas das vezes são maus. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém.